Fala aí, pessoal, estamos no canal Vamos Vasco. É uma segunda-feira braba, cara, cabeça inchada, time em último lugar e temos o pior elenco e o pior presidente do Brasil, né? Antes de mais nada, eu peço para você deixar seu like, se inscrever no canal se você não é inscrito e agradecer aí os 10 mil inscritos aí que a gente chegou, atingiu essa marca muito importante para mim, eu só tenho que agradecer. Não tenho nada a comemorar porque meu time está em último, mas agradecer, eu tenho que agradecer a todos vocês aí, todas as pessoas que estão assistindo meus vídeos, que estão comigo desde o início, eu sei muito bem quem são essas pessoas. E muito obrigado aí a todos. Meu amigo, tá difícil a situação do Vasco. A gente já vem falando isso aqui desde a final do Campeonato Carioca, que foi realmente quando eu comecei a investir no canal, quando eu comecei a gravar mais vídeos frequentemente. E desde daquela época eu já venho falando que esse time aí é time para ser rebaixado. Não é porque chegou em finalzinha de Campeonato Carioca que eu me iludi. Porque a gente já está cansado de ver esse filme no Vasco. E esse ano parece ser a mesma coisa de 2015, em que o clube conseguiu fazer ridiculamente 13 pontos no primeiro turno do Campeonato Brasileiro. Tudo caminha para que chegue nesse ponto, já que o time não mostra que vai ter forças para sair dessa situação. E para piorar, esses jogadores aí que já não são bons, tá sem salário, cara. Você vai fazer o quê? O que a gente pode fazer? Entende? A gente tem que xingar mesmo o jogador porque o jogador é ruim, mas aí a gente vai olhar, analisar com calma, com paciência, o cara tá sem salário, velho. Entende? Você aí trabalharia sem salário? Eu não, velho. Eu não. Entende? Eu não. Mas como no mundo do futebol isso já está acostumado, e principalmente no Vasco e nos outros clubes do Rio, fora o timinho da Globo, o Vasco, cara, tá sofrendo com isso, velho. E a gente já tem 3 rebaixamentos nas costas. Não dá mais, não dá mais. Diretoria sem planejamento, cara. É essencial, velho, pagar o salário do jogador. Vai contratar lixo, mas pelo menos paga o salário do cara, velho. Entende? Por mais que a gente não queira aquele jogador no nosso clube, paga o salário dele para pelo menos ele não ter motivo para fazer corpo mole, para entrar do jeito que o Vasco está entrando em campo. Por mais que tenha melhorado taticamente, melhorado comparado com as outras partidas, é pouco. É pouco, porque o nível apresentado nas outras partidas foi ridículo. Ridículo. Aí tem uma mera evolução, um pouquinho só de evolução. O time já melhorou demais. Já. Isso não melhorou porra nenhuma, velho. Não ganhou o jogo. Não ganhou o jogo. Teve mais melhores chances para fazer o gol, mas não teve competência. Não teve competência. O Botafogo numa bola foi lá e fez o gol. Entende? Aí vem, a sorte não tá do nosso lado. Não é isso, cara. Não tem competência, velho. Entende? O que começa errado, termina errado, velho. O cara entra no clube, o presidente entra no clube através de um golpe. E pelo um golpe ele pode sair. Entende? Pelo um golpe ele pode sair. Mais tarde a gente pode ter algumas novidades aí no Vasco. É uma situação meio ridícula que está acontecendo no Vasco, porque o presidente assumiu a todo custo, sem planejamento, sem competência suficiente para ser presidente do Vasco. E eu digo aqui, cara, ele é pior do que o Eurico Miranda, muito pior do que o Eurico Miranda, cara. Entende? O Eurico afundou o Vasco, afundou sim, mas o Campelo é pior que ele, muito pior. Olha o que ele está fazendo, olha o que ele está fazendo, entende? E vai para o segundo ano, o ano passado e esse ano. Qual a evolução do Vasco? Entende? Qual a evolução? O cara pegou o Vasco na Libertadores. Ele foi eliminado da Libertadores, eliminado da Copa do Brasil, eliminado da Sul-Americana e ficou no limite para não ser rebaixado no Campeonato Brasileiro de 2018. Pô, como que vai apoiar um presidente desse? Tudo que o Vasco jogou, ele foi eliminado. Tudo que o Vasco jogou, ele fez campanha ridícula. Esse ano tudo encaminha para que tenha o mesmo cenário. Perdemos a final do Carioca, fomos eliminados precocemente para a Copa do Brasil, mas dessa vez com um adversário melhor, que é o Santos, mas foi precocemente. E agora em último lugar no Campeonato Brasileiro. E não tem mais competição nenhuma para disputar. Só o brasileiro. Entende? O time o clube está quebrado, o clube está sem condições de respirar. Entende? Está sem condições de respirar. E eles não mostram que vão sair dessa situação. É empréstimo atrás de empréstimo. Entende? Isso prova que não tem planejamento nenhum. Aí vem um outro e fala, o empréstimo já estava no orçamento, já estava
já estava previsto que ia precisar do empréstimo. Isso não existe, cara. O cara não tem como assumir um clube sabendo que vai precisar de empréstimo, velho. Sabendo que precisa vender jogador para fechar a folha. Isso não existe. Isso não existe, cara. Isso é falta de planejamento total. Entende? É falta de planejamento total. Agora você pensa, uma empresa te contrata para você ficar ali trabalhando algum tempo e ela depende que uma outra empresa maior que ela venha e te leve embora para ela pagar salário dos outros funcionários. É um negócio ridículo. É ridículo isso. E o Vasco está dependendo dessas coisas. E sem falar que a cota de televisão do Vasco, que se você não sabe, é maior do que Cruzeiro, Atlético Mineiro, Grêmio e Internacional. Entende? Só para deixar bem claro, aí a cota do Premier é maior desses times e olha o time deles, o elenco deles. Entende? Não tem como a gente defender mais o que está acontecendo dentro do Vasco. Não tem como. O torcedor faz a parte dele, vai no estádio. Ontem foi lá, lotou a parte que foi destinada ao Vasco. E o time não corresponde, cara. O time não corresponde. Claro, tá sem salário, mas se os caras treinam todo dia, velho, vai entrar pra perder, velho. Não é possível que os caras também entrem no campo. Porra, vou jogar aqui pra perder, velho. Não, cara, não é possível. É porque é ruim. Os jogadores são ruins. O Campelo não entende nada de futebol. Contratou Alexandre Faria, que não entende porra nenhuma de futebol. Agora contratou esse Mazuco aí, velho. O cara só viveu rebaixado. Rebaixou o Curitiba, rebaixou o Paraná e rebaixou o Paysandu pra Série C. E vai rebaixar o Vasco. É isso que a diretoria quer. E as nossas expectativas são as piores possíveis. Agora o Vasco pega o Inter na sexta-feira em São Januário, com obrigação de vencer, coisa que eu acho que não vai acontecer. Pelo futebol que o Inter tem apresentado, vai golear o Vasco. Vai golear o Vasco. Eu não vou mentir pro Vascaíno, Navão. O Vasco vai ganhar esse jogo, vai tomar goleada. Vai tomar goleada. Entende? O Vasco tem que vencer o jogo do Ceará em São Januário, na quinta-feira da semana que vem, a todo custo. A todo custo. Se perder pro Ceará, amigo, tchau, pode jogar a toalha, entrega todos os jogos aí pro WO, porque não vai ganhar de ninguém. Se o time que jogou com Avaí, Fortaleza e Ceará não ganhou de ninguém, vai ganhar de quem, meu amigo? Me fala, de quem? Me fala, Campelo. De quem o Vasco vai ganhar? Não ganhou do nosso rival mais fraco no Rio de Janeiro, vai ganhar de quem? A gente tem que ter sangue frio para analisar a situação do Vasco, porque é uma coisa que não cabe mais na cabeça do vascaíno, é uma coisa que o vascaíno quer se livrar logo. Chega de Campelo, chega de tanto sofrimento, entende? E o pior, que se o Campelo sair, o futuro do Vasco pode ser mais tenebroso ainda, porque quem vai assumir no lugar dele é pior do que ele, é pior do que o Campelo. Porque tem muitos vascaínos que acham que se o Campelo sair vai entrar o Brant. Não, cara, o Brant só pode entrar em 2020. Ano que vem, na eleição do ano que vem. Não vai ser agora. O Campelo sair, não vai entrar o Brant. Vai entrar o seu Roberto Monteiro, vai entrar mais não sei quem, vai entrar lá outro que trabalhou com o Lula. Esse pessoal aí que vai entrar, velho. Mas se ele sai, entra o outro que vai ser pior do que ele. Eu torço pra esse time, a única coisa que eu tô torcendo pro Vasco é pra ele ficar em 16º lugar, acabar a porra desse ano logo, porque esse ano foi ridículo pro Vasco, e com certeza vai ser mais ainda. Vai ser mais ainda. Entende? Vai ser mais ainda. Se não contratar, amigo, se não contratar, vai ser rebaixado com várias rodadas de antecedência. Não vai ser com uma ou duas, não, vai ser várias, vai ser 5, vai ser 6, 7 rodadas de antecedência. Como aconteceu com o Paraná Clube, com a América de Natal, com a América Mineiro, com o Avaí, com todos esses times que jogam a Série A aí, que não conseguiram se manter. Porque esse elenco do Vasco é o pior elenco da história do Vasco. O pior elenco. Ontem eu vi a escalação do Vasco, eu quase chorei. Quase chorei, porque é uma escalação ridícula daquela. A gente achava que após o Eurico ia ter vida, o Vasco ia ressurgir, que o Vasco ia voltar a ser o Vasco. O Vasco tá ficando pior. Lá teve o superávit de não sei quantos milhões, disso, daquilo, e no campo? E no campo, que é o que o torcedor tá vendo. E o Campelo,
dá um jeito de fazer logo a porra desse empréstimo e pagar os jogadores para entrar no campo pelo menos motivado. No mínimo motivado. É isso aí, pessoal. Tamo junto, abraço, saudações vascaínas a todos. Que a gente tem um final de ano aí, um resto de ano de temporada pro Vasco menos pior do que foi ano passado, coisa que eu acho muito difícil. Então, é isso aí, tamo junto, abraço.